Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, eu sei que você está surpreso. Hoje não é dia de postarmos vídeos no YouTube, mas eu gostaria de colocar esse vídeo extraordinário aqui para despedir de 2021, aliás, ano complicado, não é? E dar as boas-vindas a 2022. E nada melhor do que despedir do ano que já se foi e dar as boas-vindas para o novo, nada melhor do que oferecer um presente para vocês. E eu vou dar aqui o mérito de honra a quem de direito. Foi o Rodrigo Bertotti, que faz parte da nossa equipe, que nos ajuda ali, que teve a ideia de oferecer para todos vocês um plano de leitura da Bíblia em um ano, onde você pode alcançar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de uma forma diferenciada. Daqui a pouco eu vou falar desse plano para você. Fique tranquilo que é um plano gratuito e você vai poder baixar aqui, vou deixar com você aqui, uma apostila de como você vai ler a Bíblia toda em um ano de uma forma diferente, tá certo? Mas antes disso eu gostaria de fazer uma reflexão para você sobre o ano que passou. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas eu acho que todos nós temos motivos para agradecer a Deus. Só o fato de você estar vivo assistindo esse vídeo, o fato de eu estar vivo transmitindo esse vídeo para você já é um motivo para dar louvores a Deus. Eu também louvo a Deus porque, apesar de todos os percalços de 2021, eu estou um ano mais perto da volta de Jesus. Então são motivos de, talvez não de alegria por causa de um ou outro problema que enfrentamos, mas pelo menos de felicidade. Eu sei que parece paradoxal o que eu falei, mas não é. Felicidade e alegria não são sinônimos perfeitos, porque alegria é uma coisa momentânea. Felicidade é um estado perene. Você pode ser uma pessoa alegre e infeliz. Como aquele palhaço ou aquele comediante de stand-up que faz todo mundo rir com as narrativas dele, mas chega no camarim e vai se encher de drogas porque está enfrentando uma crise existencial tremenda. Ele é alegre, faz as pessoas rirem, mas é infeliz. Há também o caso oposto de pessoas que são felizes, ou seja, ele tem uma felicidade perene, mas no momento ele não está alegre porque acordou de mau humor, teve um problema no trabalho, alguma coisa dessa natureza. Enfim, dos vários vídeos que eu postei aqui no ano de 2022, eu postei vários também falando sobre razões para agradecer a Deus, para encontrar brilho na vida, ou como disse uma amiga minha, terapeuta, encontrar reconexão com a vida. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha reconexão com a vida e conexões diárias com a vida, mesmo porque a vida provém de Deus. Tá certo? E nesse ponto, deixe-me dar um testemunho público para vocês aqui. Eu segui à risca o conselho de um falecido pastor chamado Walter Boger, que dizia assim: siga a profissão dos seus sonhos e você sairá de férias. O que ele quis dizer com aquilo? Aqueles que têm a felicidade de trabalhar com aquilo que gostam, não tem muito a síndrome do terror da segunda-feira. Sabe aquele negócio do, que droga, segunda-feira está chegando, eu vou ter que voltar para lá? Quem faz o que gosta também terá trabalho, dor de cabeça, perturbação, incidentes, coisas chatas para fazer. Mas no final do dia, ele tem uma alegria por estar construindo algo que gosta. Isso vale para o caminhoneiro, que às vezes o prazer dele é pegar a estrada, ele tem problemas na estrada, fura o pneu, estrada esburacada, risco de assalto, preço do combustível que está caro, mas ele ama ser caminhoneiro. Quem é médico, a mesma coisa. Tem o problema de chegar no hospital, está lotado, teve um acidente, ter que lidar com a morte todos os dias, mas ele ama ser médico. E assim por diante, eu poderia dar vários exemplos aqui de profissionais que são felizes. E embora eu não acredite no ministério como sendo uma mera profissão, porque eu digo que a maior tentação de um teólogo é usar a Bíblia profissionalmente, isso é o caso do ministério dele. A Bíblia não pode ser usada apenas profissionalmente, ela tem que ser algo que passa no nosso ser como palavra de Deus através de nós para as pessoas, apesar dessa observação, considerando que eu trabalho para um CNPJ, eu tenho que dar aulas de teologia, de Bíblia, de arqueologia, então eu posso, de certa forma, me enquadrar ali como bem-sucedido no conselho do pastor Walter Boger, que eu mencionei para vocês. Eu sou feliz com aquilo que eu faço. E nesses projetos que eu tive em 2021, eu vou confessar para vocês que eu estou com dois, por exemplo, que estão me dando muito trabalho, mas estão me dando muita alegria. Um é o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que nós já somos mais de 4.000 alunos, na verdade estamos chegando a 4.000 alunos.
e esses 4.000 alunos sabem que toda semana eu tenho que ter uma aula nova preparada ali com conteúdo. E o outro projeto é com a BV Books, que eu estou escrevendo uma Bíblia comentada, uma Bíblia anotada. Como eu falei, são projetos que me dão muito trabalho, mas me dão alegria, porque eles me obrigam a voltar sempre para o texto bíblico e aprofundá-lo cada vez mais. E, gente, eu estou aprendendo coisas que eu posso dizer para vocês aqui sem nenhuma demagogia. O maior beneficiado do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, ou A Bíblia Anotada, sou eu mesmo. Porque para preparar esse material para vocês, não somente esses projetos, mas mesmo os vídeos que eu coloco semanalmente aqui, uma palestra ou sermão que eu preparo, uma aula, um artigo, enfim, esses projetos me obrigam a estar sempre em contato com a Bíblia Sagrada. Então eu me alimento espiritualmente e de quebra vou aprendendo coisas da Bíblia. Sabe quando Jesus falou que todo escriba versado no reino de Deus é como um pai de família que de um velho baú tira coisas novas e antigas? É assim que eu me sinto. Quando eu examino a Bíblia, eu sempre tiro dela coisas que falo assim, gente, como é que eu nunca tinha notado isso aqui? Como é que eu nunca tinha percebido? E você terá o privilégio de ser o primeiro a ouvir as minhas considerações inéditas, tá certo? E isso também é uma forma de eu colocar em prática um pedido que eu recebi uma vez. Quem ouve meus vídeos ou sermões aí já ouviu esse testemunho que eu dou, quando eu tive a oportunidade de dar estudos bíblicos para um alemão que era iluminador de Oscar Niemeyer, e muito radical e intelectual e também ateu, Peter Gasten. Ele era ateu e, com a graça de Deus, ao final dos nossos estudos, ele já estava aceitando Jesus. Na verdade, ele morreu, infelizmente, antes de terminarmos os estudos, mas ele morreu crendo em Jesus como seu salvador pessoal e aceitou a Cristo. Mas o primeiro pedido que o Peter me fez foi: Rodrigo, eu quero, para começar a estudar a Bíblia com você, eu quero duas coisas, uma linha do tempo e um atlas. Eu perguntei por quê. Ele falou, não, eu sou alemão. O alemão tem um pensamento muito cartesiano. Para eu entender a mensagem bíblica que você está apresentando, eu preciso de um mapa, eu tenho que saber onde aquilo aconteceu, de onde para onde os patriarcas migraram aí, e quem veio primeiro, quem veio depois. Jesus está antes de Davi, Davi está antes de Salomão, Salomão está antes de Isaías. Como é que funciona isso? Quem está antes de quem? Ele perguntava. E eu comecei a prestar atenção que ele estava me dando ali a chave de um método, que é o que eu uso aqui. Colocar a Bíblia dentro do seu contexto, tanto geográfico quanto cronológico. E no cronológico, e também geográfico, eu coloco a Bíblia em diálogo com a cultura local e com a própria Bíblia. Eu fico notando como é que o Espírito Santo realmente trabalhou nesse livro. Quer ver um exemplo rápido que eu vou dar para vocês? São coisas que eu vou descobrindo. Esses dias eu estava escrevendo as anotações sobre José, para essa Bíblia anotada. E eu percebi como é que o autor do livro do Gênesis, inspirado por Deus, é claro, sempre deixou um destaque de um objeto na vida de José do Egito. As vestes. Pode perceber, depois você lê na sua Bíblia com calma a história de José do Egito. A história de José do Egito, na verdade, começa em Gênesis, capítulo 37, onde fala que José era um dos filhos prediletos, ou o filho predileto de Jacó, porque era o único filho até então que ele tinha com Raquel. Depois vai nascer Benjamim, mas até então era só José. E a trama de José começa justamente por uma túnica que o pai dá de presente para ele. Então, olha bem, já começa com José ganhando de presente do pai uma túnica, uma veste. Aí os irmãos vão, o jogam no poço ali, vendem José como escravo no meio do deserto, arrancam as vestes de José e levam as vestes ensanguentadas para o seu pai. Aí José vai para o Egito como escravo, depois no Egito ele é comprado por Potifar. Quando chega na casa de Potifar, que ele começa de novo a prosperar e ter, quem sabe, uma certa relevância como ele tinha lá na casa do pai dele, aí a mulher de Potifar quer, de qualquer maneira, ir para a cama com José. E o que a história diz? Que José está passando e ela agarra as vestes de José, arranca as vestes de José e ele sai desnudo. Novamente, olha, as vestes são arrancadas de José e ele cai em desgraça depois disso. Ele é preso injustamente porque ele não estava traindo o seu senhor, ele vai para a cadeia e depois que ele fica anos ali na cadeia, ele finalmente tem a oportunidade de comparecer diante de Faraó. E o que dizem? Que ele deveria ser barbeado
e deveria vestir novas vestes para comparecer diante de Faraó. Aí ele veste novas roupas. Aí, quando ele assume o cargo de vizir do Egito, de governador do Egito, novamente o texto coloca que José é vestido por Faraó com um traje de linho finíssimo. Percebeu como é que a gente chama isso em alemão de Leitmotiv? Leitmotiv é como se fosse aquele termo que vai costurando todo o texto. Então, o termo que vai costurando toda a trama de José são justamente as vestes. Será isso por acaso? Claro que não. E o epílogo da história de José é justamente quando ele reencontra com seus irmãos, agora como governador do Egito. Os irmãos não o reconhecem a princípio. E quando ele faz ali um jogo para que os irmãos fiquem aparentemente reféns de uma situação que José cria, você vai para o capítulo 44 de Gênesis, verso 13, diz que os irmãos de José rasgaram as suas próprias roupas em angústia, rasgaram as suas próprias roupas, porque eles pensaram que José iria privá-los de Benjamim, que era o caçula. E eles rasgam as vestes, como no começo da história haviam rasgado as roupas de José. Agora que você já sabe disso, você fica perguntando, e qual a razão? Aí começa o diálogo da Bíblia com a cultura do Antigo Oriente Médio. Qual era o significado de roupas, de vestes naquela época? Era diferente da veste que eu tenho hoje. Hoje eu abro o guarda-roupa, peguei essa camisa, coloquei aqui para gravar o vídeo para vocês. Mas embora a roupa possa dizer um pouco quem eu sou, não é? O médico se veste de branco, o jaleco, que ainda existe, o uniforme da companhia, o uniforme da escola, qualquer coisa parecida, ainda assim, no Oriente Médio, a veste tinha um significado mais profundo, mais emblemático, de identidade. Aí uma vez que você descobre isso pelo diálogo da Bíblia com a cultura em redor, você percebe que no Apocalipse, uma das cruciais promessas que Deus faz é que os salvos no paraíso andarão com Cristo vestidos de branco. Que os bem-aventurados ou felizes são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Você percebeu então como é que dá para a gente fazer um estudo todo bonito, profundo, histórico, bíblico, teológico, só com o tema das vestes na Bíblia Sagrada? Isso para mim é fantástico. E eu louvo a Deus por estar aprendendo mais coisas à medida que eu ensino para vocês. Aliás, um dos verbos do hebraico bíblico para ensinar tem o sentido ambivalente de ensinar e aprender ao mesmo tempo, porque na cabeça deles, à medida que você ensina, você está aprendendo. Curioso, não é? Bom, entre esses vários métodos que eu estou usando para ensinar a Bíblia, um deles, que eu até separei aqui, é ler a Bíblia em um ano de maneira cronológica. Por quê? Aqui vem o presente que a gente quer dar para você. Você já notou que às vezes as histórias da Bíblia elas vão e voltam, e às vezes as pessoas se perdem um pouco. E muita gente às vezes coloca nos comentários aí, como é que eu faço para ler a história de maneira cronológica, os fatos na ordem que aconteceram? Porque, por exemplo, você tem uma história lá no livro de Reis, aí está contando de Reis, aí fala de Isaías, depois aí começa a falar do Reino do Norte, aí fala do Reino do Sul, aí depois volta, aí a mesma história que está no livro de Reis, você descobre que ela também está no livro de Crônicas, aí você tem que voltar de novo e tem as genealogias. Então, nós bolamos um planner para 2022 de como você vai ler a Bíblia de maneira cronológica. Esta foi uma das razões porque eu coloquei esse vídeo excepcionalmente hoje, porque hoje é dia 31, e eu quero que você já comece esse plano amanhã, no dia 1º. Se eu postasse esse vídeo amanhã no sábado, a gente aí ia perder um dia, tá certo? Você vai depois aqui no descritor desse vídeo, tem um link. E no link você vai baixar gratuitamente esse PDF aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aparecer espelhado para vocês. Deixe-me contar uma coisa. A ideia original é que eu iria imprimir o planner aqui em capa dura. Eu iria imprimir o planner e mostrar para você aqui no vídeo. Mas agora, fim de ano, a maioria das gráficas estão fechadas, estão em recesso, então todas as gráficas que nós procuramos só iriam imprimir isso lá pela segunda ou terça-feira. Então ia ser atrasado, ia ser muito tempo depois do começo do nosso plano, do planejamento. Então eu vou apresentar hoje aqui mesmo num celular, tá certo? Mas é só para você ver como é que funciona, aí você pode baixar aqui embaixo no descritor o PDF, aí você pode, quem sabe, ter no seu próprio celular,
ou no seu computador, ou quem quiser ainda, quem for da época da celulose, imprimir em forma de papel, fazer uma agenda e você pode então ali ter o planejamento da sua leitura anual da Bíblia de maneira cronológica. Como é que é essa leitura cronológica? Nós não seguimos os livros exatamente na ordem que eles estão, mas obedecendo a sequência histórica que eles apresentam. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos na Bíblia 150 salmos, certo? Certo. Mas esses 150 salmos não foram escritos todos de uma vez na forma de um livro. O Salmo 90, por exemplo, é de autoria de Moisés, então ele foi escrito na época em que Moisés estava no deserto com o povo de Israel. O Salmo 23 foi escrito por Davi, então entre Moisés e Davi eu tenho pelo menos 400 anos de hiato. Então você tem que ver a época em que o Salmo foi escrito. Tem um Salmo de Davi que foi escrito quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. Esse salmo que ele escreveu quando estava fugindo de seu filho Absalão é posterior ao Salmo 23, que ele escreveu quando era pastor de ovelhas ainda, jovenzinho no deserto. Então, apesar do Salmo de Absalão ser antes, na nossa linha bíblica, do que o Salmo do Bom Pastor, eles são cronologicamente diferentes. Perceberam? Existem vários salmos chamados Salmos de Peregrinação, que foram escritos lá na época de Esdras e Neemias, quando Jerusalém estava sendo reconstruída depois do fim do cativeiro babilônico. Então não posso ler esses salmos junto com o Salmo 23 se eu quiser obedecer uma ordem cronológica. Então é isso que nós fizemos aqui, é um planner bonitinho, tá vendo aqui, olha, a capinha dele, e você vai poder ler e fazer uma agenda também aqui, ó, dia 1, como eu falei, está espelhado para você em casa, mas depois você vai imprimir e vai entender direitinho, ó. Dia 1, 2, 3, 4, dia a dia, tá bom? No dia 1, você vai ler Gênesis 1 a 3. No dia 2, 4 a 7. No dia 3, 8 a 11. Aí no dia 4, você não continua lendo Gênesis. Sabe que livro você vai ler? Jó. Você vai ler Jó 1 a 5. Por quê? Porque tudo indica que Jó viveu na época patriarcal, na época dos patriarcas. Então, embora Jó esteja lá antes do livro de Salmos, tá certo? Lá na frente, Jó viveu na época, talvez, antes até de Abraão. Há indicativos no livro de Jó que ele tenha vivido mais ou menos antes de Abraão. Então, evidentemente, depois da narrativa do dilúvio, a primeira história que eu deveria ler numa cronologia seria a de Jó. Então, você vai ler a história de Jó. Aí nós vamos agora para o outro mês. Ah, sim, aqui está por semana. Primeira semana já foi, aqui segunda semana. Estão vendo aqui em cima, olha? Semana 2. Aí você tem todos os textos da Bíblia que você vai ler naquela semana. Semana 3, ou seja, as 52 semanas do ano estarão aqui. Então eu dou várias sugestões como é que você pode usar essa agenda bíblica de 2023, esse planner. Você vai ler aqui aquele texto da Bíblia e essa parte de anotações que eles deixaram aqui do lado, você pode preencher como você quiser. Por exemplo, você pode colocar aqui em 4 linhas um resumo do que você leu. O que você aprendeu? Um resumo, tá certo? Essa parte da Bíblia aqui, Jó 40 até o 42, esses 3 capítulos, 40, 41 e 42, eles contam justamente o momento em que Deus luta contra as duas criaturas, o Behemoth e o Leviatã. Pronto, colocou o resumo. Qual a vantagem desse resumo? Que depois, quando você for pegar esse planner e relê-lo, é interessante, gente, eu estou ensinando você a aprender. Porque, preste atenção numa coisa aqui, como professor há vários anos, eu já observei que em sala de aula, os alunos não aprendem nada, eles entendem a matéria. Você só vai aprender depois que você revisar, passar para frente aquele conteúdo e fizer dele parte do seu dia a dia. Aí você aprendeu. É por isso que você fala assim, mas minha mente não entra, eu sou burro. O pessoal fala, eu na hora entendi, mas depois eu esqueço. Não é que você é burro. Você apenas não sabe como estudar. Não é questão de burrice ou inteligência. Tanto é que você que se considera burro, mas não é, tem um monte de informação que você sabe. Você sabe de cor o nome da sua rua, você sabe de cor o nome dos seus irmãos, você sabe de cor as coisas normais que você fala, você sabe de cor onde é que você guarda a sua escova de dente, você sabe de cor a placa do seu carro, quer dizer, um monte de coisa que você sabe.
E você nunca ficou sentado para estudar aquilo igual um aluno de pré-vestibular, não. Mas aquelas coisas, você convive com elas. O próprio idioma da língua portuguesa, olha o vocabulário que você tem na sua cabeça aí. Então é uma questão de fazer daquilo algo que seja o seu companheiro. Agora é claro que você pode dizer assim, eu não tenho muito tempo, Rodrigo, por isso que este resumo aqui ajuda. Porque veja bem, você fez um resumo de 3 ou 4 linhas sobre aqueles 3 ou 4 capítulos da Bíblia. Você não vai ler muito, são 3 capítulos, tá certo? 3, 4 capítulos às vezes, não é coisa muito grande. Então você lê, faz o resumo, quando você voltar e folhear de novo esse planner, você vê assim, interessante, essa parte de Jó aqui foi isso, porque o seu inconsciente vai reconhecer a sua letra, a sua anotação, e vai falar assim, sim, é essa parte aqui. No final, pessoal, você vai ter a Bíblia toda na cabeça e vai falar assim, gente, como é que eu aprendi? Vá por mim, eu sou professor, eu sei o que eu estou falando. Outros podem também escolher não fazer um resumo, mas colocar a lição principal que ele aprendeu daquilo ali. Ele pode colocar assim, bom, desse texto da Bíblia, eu aprendi, por exemplo, Jó aqui, né, a última parte aqui, eu aprendi que Deus toma a nossa luta em suas próprias mãos. Eu li lá Deus lutando contra os 2 animais, e o livro de Jó termina com Deus lutando contra esses monstros, e eu coloco, eu aprendi a partir daqui que Deus luta as minhas lutas, Deus compra a minha briga. Pronto. A sua mente também vai reter essa informação, que quando chegar no final do ano, você vai, interessante, quando eu li essa parte de Jó, eu escrevi isso. Aí o seu inconsciente, o seu subconsciente vai automaticamente linkar o que você escreveu com o conteúdo que está aqui do lado, ó. Aí você vai sempre memorizar a Bíblia sem fazer muita força. Uma terceira forma que você tem de preencher isso aqui é colocando um pedido de oração especial. Olha, baseado nessa passagem da Bíblia aqui, hoje eu quero orar pelo meu filho. Eu quero olhar pelo meu filho caçula, pelo meu filho mais velho, pela minha filha do meio. Eu quero orar por minha mãe. Eu quero orar por fulano de tal que está afastado dos caminhos do Senhor. Também é uma maneira. Quando chegar no final de 2022, você vai repassar aqui e vai lembrar tudo que você notou. E mesmo antes do final de 2022, via de regra, você pode pegar aqui e dar uma olhadinha, uma pincelada e tudo mais. É fácil, é simples e está aqui de graça para você. É só baixar o PDF. E então, vamos passar 2022 em contato com a Bíblia Sagrada? Eu acho que é uma boa forma de começar o ano novo. Aliás, aqueles que estão me assistindo, que são meus alunos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu falei que já são 4.000 alunos que estamos fechando o ano com esse número aí, eu fico muito feliz. Você também pode usar essa agenda, esse planner de 2022 para acompanhar as aulas, tá certo? Você pode acompanhar. É lógico que ali no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva não estou seguindo a ordem cronológica, eu estou seguindo a ordem bíblica de maneira normal, mas você pode, à medida que o livro do curso vai sendo analisado, você vai lendo e marcando aqui também. Uma coisa muito fácil, muito simples. Então, gostaram do presente? Planner, leitura cronológica da Bíblia em 2022. Uma coisa que eu ia esquecendo. No Novo Testamento, por exemplo, nós não vamos propor ler o Novo Testamento assim, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Não. Na primeira semana você começa a ler o nascimento de Jesus em Mateus e Lucas. Aí você vai ler o início do Evangelho de João e de Marcos. Depois você vai ler o mesmo milagre de Jesus, como ele está em Mateus, como ele está em Lucas, como ele está em Mateus e como ele está em Marcos, como está em Marcos, como está em Lucas. Isso vai ser enriquecedor, porque você vai também ver como é que cada evangelista deu uma ênfase diferente ao mesmo evento da vida de Jesus. Gente, enfim, eu não queria despedir de 2021 sem dar esse presente para vocês aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou nesse ano, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, isso foi fundamental. As orações que muita gente faz em prol de minha vida, de minha família, eu agradeço muito. Feliz Ano Novo com a Palavra de Deus. Então corre que agora, depois do vídeo, tem o link aqui embaixo, no descritor do vídeo, você vai poder baixar aí fácil. Se você tiver dificuldade, pede a alguém que tem mais familiaridade aí com o YouTube, ele vai te mostrar no link aí, no descritor, onde você pode baixar o planner. E aqueles que ainda querem fazer parte do
do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, não se preocupe. Nós já estamos entrando no livro do Êxodo, mas você não perdeu nada, porque as aulas de Gênesis vão ficar linkadas lá na plataforma. Tá certo? E eu peço uma ajuda aqui. Se tem alguém me assistindo que está fazendo o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, deixa o seu depoimento aqui embaixo, deixa o seu testemunho, convide as pessoas para fazer o curso com você, se é que você acha que está valendo a pena, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo, feliz ano novo!